Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a essa casa que sempre nos recebe a todos, né? De braços abertos, com alegria. Sempre nós iniciamos as reflexões da noite com uma mensagem, antes do palestrante nos conduzir nas reflexões. E hoje eu peguei o livro Pão Nosso, uma psicografia de Chico pelo Espírito Emmanuel. Abri ao acaso na lição de número 59, que nos diz: sigamos até lá. Opa, desculpa, não foi essa. Lição número 58. Contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza e por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo, Coríntios, versículo 9, capítulo 9, versículo 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou do quê? Da esmola material. Porque no senso comum, quando fala em dar, a gente pensa em matéria. O louvor ou o ensinamento, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que empalham óbulos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir, nessa lição que Paulo está dando, aparece em toda a sua grandiosidade e excelsitude. Por conseguinte, podemos imaginar que ele não falava apenas de dar matéria, né? A contribuição que nós temos que dar antes da matéria é a contribuição para a nossa evolução espiritual. A cooperação no bem é questão palpitante em todo lugar e todos os dias. Não é só na casa espírita, não é só lá na região norte, onde nós fazemos os trabalhos voluntários, é dentro do meu lar, é no meu local de trabalho, é com o meu cliente, com o meu filho, né, com o meu esposo, com aqueles que não têm simpatia por nós. A contribuição é íntima, é espiritual. Qualquer homem é suscetível de fornecer a matéria, né, a esmola. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o nosso vizinho, o nosso irmão em humanidade e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Vejamos bem, meus queridos, o esforço é diário. A gente não consegue conquistar as virtudes que estamos aqui para conquistar no dia para a noite. Somos espíritos eternos, já trazemos as nossas vicissitudes de tantas encarnações, então não é do dia para a noite. A natureza não dá saltos, o processo é lento, mas ele tem que ser constante. Então, é no nosso dia a dia. Cada dia um pouquinho melhor do que ontem. Amanhã, um pouquinho melhor do que hoje. E como que eu vou saber se eu estou fazendo esse movimento em direção à minha evolução? Olhando para dentro de mim mesmo e nos analisando. Como nos convida, né, o Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, que no final do dia, né, à noite, antes de dormir, eu tire um momento das 24 horas do meu dia para reflexionar acerca de tudo aquilo que eu fiz desde que levantei até a hora de deitar. E aí eu vou me colocar no lugar daquele outro com o qual eu me relacionei durante o dia. Eu gostaria de ser tratada como eu tratei o outro? Por essa reflexão eu vou saber se eu estou acertando, né, conquistando a minha evolução, ou se eu estou estacionado, né, vivendo a vida apenas por viver. Tenhamos cuidado com as tristezas e sombras esterilizadoras. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandade não integram o quadro do trabalho que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos os nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Falando em alegria, é com grande alegria que nós vamos receber a nossa querida irmã
Adriane Bacarim, irmã do Ideal Espírita, que vai nos falar hoje, nos conduzir, né, na reflexão, os tormentos modernos e a vivência com Jesus. Como que no nosso dia a dia, com tanta tecnologia, com tanta coisa que nos distrai do nosso caminho, onde que nós colocamos Jesus em tudo isso? Acho que vai ser uma reflexão bem importante. Então, seja bem-vinda, Adri, a Casa de Francisco te acolhe com alegria, para que você possa nos conduzir nessa reflexão. Obrigada, Rose. Agradeço também ao Lucas, né, que fez os posts de divulgação. Agradeço também a quem nos acolheu aqui, né, que foi o Léo, que auxiliou no processo da gente poder projetar, que sempre é bom, né? Facilita, a gente fica fixado na ideia. Queria perguntar, amigos, antes da gente iniciar, se tem alguém que está pela primeira vez, que não conhece a doutrina espírita, nunca veio a essa casa, alguma coisa do tipo? Não? Ok. Eu gosto de perguntar porque às vezes a gente pode receber alguém novo e às vezes a gente fala como se a pessoa já conhecesse, né? Então, acho que é importante a gente entender essa questão também. Então, bom, partindo do pressuposto que não é a primeira vez, entendo que, de repente, a gente pode simplificar algumas colocações, enfim. Vejamos, o nosso tema de hoje, ele realmente foi posto aí numa questão bem ligada, né, voltada à nossa condição atual, porque nós temos pensado muito nos temas da atualidade, e esses temas da atualidade, eles têm nos inquietado em alguns momentos. Não quer dizer que no passado nós não tivéssemos nenhum tipo, alguma questão que fosse sim tormentosa, que fosse sim complicada. Mas a gente pretende falar dos atuais porque se trata daqueles que estamos vivendo hoje. Porque a gente tem um pouco dessa ideia de entender que, de repente, no passado era melhor do que agora. Se a gente não falou isso, talvez tenhamos pelo menos escutado isso em algum momento. Alguma pessoa que diz, olha, no meu tempo não era assim, era daquele jeito, e acabava que era mais fácil ou que era melhor, e assim a gente julga que a atualidade está perdida, né? A condição atual, ela está posta em algo que não tem mais o que se fazer. Essa geração está perdida, esse grupo está perdido. Então, nós criamos um olhar, assim, um viés acerca dessa questão atual, como se nada prestasse. Na realidade, o que a gente percebe é assim, que cada etapa, cada época da humanidade, nós temos os desafios característicos daquele período. Então, se os amigos de repente tiverem alguém, um avô, um tio, que viveu um tempo atrás, algumas 2 gerações atrás, pergunta para ele como é que era. Quais as dificuldades que ele tinha? E se você for visitar um pouco mais da tua história, você vai entender que sim, tem muitas questões que eram complexas, que eram difíceis, e que hoje o avanço das tecnologias, como bem enfatizou a Rose, os avanços da tecnologia, das ciências, do ramo, por exemplo, da saúde mental, da saúde biopsicofísica, todo esse movimento, nós não tínhamos em outros momentos. Nós não tínhamos. Era bem mais complicado certas coisas. Mas hoje, quais são, então, os nossos tormentos? Já que estamos falando que tem questões atuais. Na modernidade, nós podemos dizer que os nossos desafios são, de fato, coisas que nos aparecem de forma quase que paradoxal. Porque nós estamos diante de uma sociedade muito voltada à questão da performance. Já notaram isso? Tem que se destacar, tem que ser o número 1, tem que fazer o curso tal, tem que ser deste ou daquele jeito, a forma da gente se vestir tem que ficar similar a tal coisa, porque me faz parecer ser alguém que nem sempre sou. E nós ficamos nessa questão assim de buscar uma espécie de compensação daquilo que nós nos apresentamos e daquilo que em realidade somos.
vamos perdendo essa questão do ser, porque essa questão do ser, ela precisa estar conectada com a minha alma. Só que como eu estou vivendo uma experiência muito para fora, uma experiência muito voltada para essa ideia de parecer, essa ideia de dar a impressão de ser, aquilo que está posto no universo interior vai ficando cada vez mais esquecido. E nós entramos numa rotina atribulada em busca dessa performance, em busca dessas experiências, e que no decorrer da nossa proposta de hoje, eu vou trazendo elas aos poucos, para que a gente faça análise, né? Para que a gente olhe assim, como é que nós estamos nos colocando diante das situações atuais. E dentro desses tormentos, a gente poderia citar que estamos diante de um contexto social que, para além dessa questão, estamos nos desumanizando. Nós passamos a acreditar que somos muito ligados a essa questão do exercício das atividades, do resultado das atividades, como se nós fôssemos um relógio, uma máquina programada, que inicia as tarefas e não tem hora para acabar. Então, a parte do contato com a humanidade vai se perdendo. Então, essa desumanização, ela está em busca desse resultado, mas ela não está conectada com o ideal. E nesse viés, às vezes a gente perde o sentido existencial. Para que eu vim aqui? Qual que é a finalidade da encarnação? A questão 132 traz para a gente, né, a finalidade da encarnação. A primeira delas é evoluir, se tornar um ser humano melhor, um ser humano do ponto de vista do indivíduo, o espírito que somos, e nos aproximarmos de Deus. E a outra finalidade, que são duas basicamente, a outra finalidade é cumprir cada um com a sua parte que cabe na obra da criação. Então eu vou contribuir com a minha parte, que somente eu posso oportunizar, porque eu fui criado um ser único. E somente eu posso ofertar aquilo que eu tenho. E aí a gente entra num fenômeno que Joana de Ângeles chama de massificação. Quando nós olhamos, por exemplo, para o outro e pensamos assim, nossa, aquela pessoa me parece tão ajustada, tão equilibrada, tão bem posta na sociedade, as pessoas falam tão bem dela. Será que se eu me parecer com aquela pessoa vai dar certo? Será que se eu me colocar nessa condição eu vou conseguir ter um crédito melhor? E aí com isso nós vamos perdendo aquilo que nós temos de mais bonito, que é a singularidade, a subjetividade. Então, nós fomos criados únicos com o propósito de mostrarmos ao contexto social, mostrarmos à sociedade e desenvolvermos as nossas potencialidades. A benfeitora Joana de Ângeles também diz que Jesus é considerado o homem integral, porque ele foi aquele que deu conta de transformar todas as suas potencialidades. Tudo aquilo que ele recebeu de Deus, isso está lá no prefácio da obra O Homem Integral, tudo aquilo que ele recebeu de Deus, ele trabalhou com a melhor das possibilidades. Ou seja, os talentos que recebemos, nós fazemos, na grande maioria das vezes, damos conta de enterrar. E ele não. E por isso ele se torna integrado, ele está todas as suas partes integradas. Mas, vejamos, vamos passar aqui os slides, que eu acho que fica bacana para a gente ir já fazendo essa construção de ideia. Então, o que a gente tem que a gente percebe? Que diante das situações fora, de tudo que vem como modernidade, está pequeno, né? Pois é, eu vou lendo, não tem problema, tá? Não se preocupem. Essa frasezinha curtinha, só para a gente ter um guia. Quando nós estamos nessa proposta de performar, como a gente estava dizendo, a gente tem umas conquistas muito interessantes. Então, nós conquistamos as áreas das ciências, das áreas filosóficas e outras áreas do conhecimento. Mas dentro de si, nós não aproximamos a sonda, como diz Joana, né? Nós não aproximamos a sonda, nós não aprofundamos, nós não fazemos esse mergulho. E por conta disso, nós não nos autoconquistamos. Quem não se conquista internamente não tem domínio das próprias emoções.
Ok, tem alguém que está nessa condição de haver domínio total das suas emoções? Ainda não. Né? Nós podemos dizer que sim, Jesus foi esse estereótipo, né? Esse arquétipo da plenitude que deu conta, sim, de viver todas as experiências. Ele, por estar encarnado, ele tinha as emoções, que é uma condição de encarnado, mas ele tinha total domínio das emoções. Nós não, nós somos dominados pelas emoções, nós somos escravos das emoções, que numa linguagem kardeciana são as paixões da alma. Né? Então as paixões da alma são esses grandes desafios que a gente precisa correr atrás, que tanto a proposta kardeciana nos traz nas suas obras, que a gente precisa olhar para si. Então, tudo isso que a gente tem percebido está posto porque nós não nos conquistamos ainda. Ok? Mas veja, não é para desanimar. É para olhar para isso como um movimento e ir ao encontro. Então, nós estamos indo ao encontro, desde que iniciamos o processo. Porque nós podemos ficar acomodados na condição atual e ainda adormecidos no campo consciencial, né? Paulo de Tarso fala muito essa questão, desperta, ó tu que dormes. Porque esse estado de consciência de sono é um estado muito característico de muitos de nós ainda. Que é aquele estado em que a gente está muito preocupado com a questão do prazer, das sensações, das noções voltadas à fruição da vida, como se a vida fosse só isso. E então eu passo a fugir das realidades que são sim desafiadoras, nós não estamos dizendo que não, mas que essas realidades desafiadoras é o que nos promove o movimento de crescimento. Porque se eu fico numa situação de zona de conforto, e na verdade de conforto não tem nada, mas a gente se acomoda ali, tipo aquele sapo. Conhece a história do sapinho? O sapo foi colocado dentro de um caldeirão com água. E alguém atira fogo ali, né? Até fogo ali. No começo tá de boa, tá tranquilo, mas a água começa a esquentar e o sapinho continua a ficar ali confortável. O sapo fica se acomodando naquela água ali, até que chega um momento que o sapo morre. Por quê? Ele foi se adequando tanto àquela temperatura da água que ele não se deu conta que aquilo ali estava provocando a sua morte. Porque se ele tivesse saltado e a água já estivesse quente, ele não ficaria provavelmente, porque ele ia perceber a diferença. Mas aquela acomodação foi o que fez com que ele morresse, então. Então, nessa acomodação, e pasmem, essa acomodação não se trata de coisa boa somente. Às vezes a gente se acomoda até naquilo que nos incomoda mesmo. Então, nós nos acomodamos, inclusive, naquilo que nos incomoda. Nós vamos nos acostumando com aquilo que nos perturba. Aqueles problemas, sabe, que a gente não resolve, que a gente vai deixando para depois e que um dia a gente vê e que eu vou falar com a pessoa, não quero falar, não quero me haver, não quero resolver. Aquela relação meio conturbada e que eu finjo que não está acontecendo e que ela vai tomando uma proporção um pouco pior. Isso é um dos detalhes, esse é um dos exemplos das coisas, como a gente vai deixando elas para serem, sei lá, quando resolvidas ou deixamos passar. Com base nisso, outras coisas também vão acontecendo, como, por exemplo, eu deixo de prestar atenção em algumas coisas que me cabem. Eu deixo de viver uma experiência profunda para entender que outras pessoas, igualmente a mim, passam por experiências de processo de transformação e que eu preciso movimentar esforços para perdoar, por exemplo. E que eu preciso olhar para essas pessoas que elas têm as suas dificuldades, suas limitações, tanto quanto eu tenho. Mas como eu também não me conheço, eu nem sei nem quais são exatamente os meus limites, como é que eu vou olhar para o outro e acatar que ele também seja alguém tal qual eu, que tem as dificuldades? Então a gente vai se acomodando ali e às vezes a vida nos deu aí uma experiência complicada e nessa experiência complicada a gente se acomoda também, igual o sapinho.
porque a gente começa a usar aquilo de muleta, um processo de vitimização. Então, eu já não abro espaço para que o protagonismo da minha vida aconteça. Eu fico fixada na ideia de que, olha o que me aconteceu, que você não sabe o que me aconteceu, e eu fico no que me aconteceu e não saio dali. Então, a minha vida, ela vai se tornando esse rótulo. É como se tivesse escrito na minha testa, o que me aconteceu é isso. Se você não leu, não entendeu o que está escrito aqui, eu vou fazer alguma coisa para que você entenda, para justificar que certas coisas que eu faço ou deixo de fazer tem a ver com isso que está escrito aqui, que a pessoa não interpretou. Então, esse olhar sobre a gente, sobre nós mesmos, é um olhar inadiável, necessário e que deve ser feito já, porque a gente está aqui tendo esse conhecimento, todo esse conhecimento não é à toa. A vida está nos dando oportunidade para fazer as coisas diferentes, não é? Então, a gente poderia dizer, tem um título, né, um capítulo da obra Amor Imbatível Amor, que é bem esse título, Tormentos Modernos. Né? Não é só dali que a gente encontra isso. Se você for ler a série psicológica, ou qualquer outra obra de Joana de Anjos, ou a obra de Emmanuel, ou também André Luiz, você vai encontrar com muita frequência o que está posto aqui, né? Mas cada qual escreve à sua maneira, né? E eu me identifico muito com a escrita dela, então acabei trazendo com mais ênfase aqui, mas totalmente alinhada, naturalmente, o que não poderia ser diferente com a proposta kardeciana. Não poderia ser diferente. E também, igualmente natural, com a do Cristo, né? Porque o Cristo é o nosso protótipo, ele é o nosso arquétipo maior, ele é o nosso mestre modelo e guia, conforme a 625. Então a Joana diz assim, olha, as valiosas realizações de fora nos aprisionam. Nós temos muitas realizações fora e nós nos sentimos presos a elas, como se elas fossem as únicas e as mais importantes a serem vividas. E vamos assim correndo no limite das horas, no volume esmagador de compromissos, na multiplicidade das realizações para a sobrevivência. Eu tenho isso para fazer. Checklist. Eu vou fazendo a listinha que não se exaure, ela não se finda, porque na medida que uma atividade se acaba, eu substituo por outra e a gente vai vivendo nesse movimento. Pode ser um vício, pode ser um senso de urgência que a gente traga internamente, mas pode ser também que eu tenha entrado nesse movimento de automatismo da vida e que eu não paro para analisar que determinadas coisas já não nos servem mais. Aí, Adriane, peraí, você falou uma frase aí, senso de urgência, de onde que vem isso? Transição planetária, já ouviram falar? Nós estamos nessa fase, né? Kardec trouxe toda uma explicação sobre a nova era, esse movimento novo, em que nós estamos inseridos desde a vinda do Cristo. A vinda do Cristo inaugura a nova era. E, portanto, a partir de lá, então, que não faz tanto tempo assim, 2000 e tantos anos, nós estamos aí, nesse processo. Mas hoje, nós podemos dizer que houve um avanço interessante, porque é tanto percebível o senso de urgência, que muitos de nós estamos adoecendo. Sabe por quê? Porque o passado espiritual está aqui, chamando a atenção. Olha, vamos olhar para isso? E nós estamos fazendo de conta que não estamos percebendo ainda. Então, a nossa consciência culpada, a nossa consciência de fazer algo modificando esse status quo que nos acompanha, porque Kardec explica que as encarnações são solidárias entre si. Então, eu não deixo o que vivi lá no passado, não, eu trago comigo, ela faz parte desse movimento, caminhando ou não, parado, seja como for, mas está ali. E esse sentimento de ter deixado algo para trás
vai fazendo com que, e tem alguém escrevendo ali, coisa mais engraçada, uma IA começou a escrever o que eu estou dizendo, não escreva, melhor não. Melhor não, mas aqui apareceu, deu para olhar. Então, essa questão, esse movimento todo que vai acontecendo internamente, nós vamos brigando com ele. Como que, olha, dá para deixar para depois? Aí já não dá, porque a gente vai percebendo também o senso de urgência. Porque esse mesmo movimento de querer fugir para os transtornos psicológicos, por exemplo, né? Porque os transtornos psicológicos, eles nada mais são do que um movimento, isso dentro do olhar da terapia joanina, vamos dizer assim, dentro do contexto espírita, né? Claro, se você for ver isso no contexto científico, unicamente a explicação é outra. Mas a gente está aqui numa casa espírita, então a gente vai trazer nesse viés. Então, essas propostas de transtornos, essas questões de síndromes, essas questões todas, elas têm um link no espírito, que é a gênese de todas as coisas. Então, o espírito imortal que somos traz convites cada vez mais potentes para que a gente não abra mão desse lugar, dessa proposta de sair do lugar onde nós nos encontrávamos para um lugar mais evoluído. Tá ficando claro? Ok. Então, essa questão da gente correr atrás, sem se perceber, ela vai nos dando essa sensação desconfortável internamente. Desconfortável. E aí, às vezes, a gente vai criando formas para fugir de outras maneiras, se não pelos transtornos e todas essas outras questões que a gente comentou. Nós podemos fugir, então, para a depressão, para a ansiedade. Tem acontecido isso na sociedade? Da onde que eu tiro isso? Texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo, suicídio é loucura. Vai lá dar uma olhadinha e você vai entender que aquelas questões que Allan Kardec disse assim, hoje já não são mais as questões do planeta que se agitam. Não são mais as entranhas do planeta que se agitam, mas da humanidade. As nossas entranhas estão se agitando, simbolicamente falando. E nesse ponto, o suicídio, a loucura, marca essa fase totalmente ligada com a transição. E Kardec, na Revista Espírita, que infelizmente não estou lembrada do nome agora, ele afirma ali, e eu creio que também na Obras Póstumas, exatamente, nas Obras Póstumas ele também fala, ele diz que nós veríamos uma fase em que o suicídio aumentaria, inclusive com as crianças. O que é isso, senão uma consciência que está percebendo que tem que fazer alguma coisa e busca fugir de alguma maneira? Então, nós estamos diante disso, sim, senhores. E essa questão, ela é convocativa. Então, a gente está fazendo o quê com isso, né? E não é para dar bronca, obviamente, porque não é por aí, mas a questão é assim, o que a gente está fazendo por nós? Porque somos nós que ganhamos com isso, né? Então, as exigências sociais vão tirando ali a nossa naturalidade, os anseios de triunfo externo nos desestruturam internamente, porque esses valores de fora não suprem. Eu posso conquistar muitas coisas fora, que são importantes. Não vou dizer que não são, porque são muito importantes. Às vezes a gente tem uma autoestima tão baixa, uma questão voltada, por exemplo, num contexto familiar, em que você não foi estimulado nas suas conquistas, e nessa proposta você entendeu que você não era capaz de nada. Quando você está diante de algum tipo de estímulo que te faz ver que você é capaz de algumas conquistas, por exemplo, passar numa prova, num concurso, conquistar o teu veículo, né, alguma questão material, ou então você conquistar o teu título, aquela graduação que você tanto queria, vai dizer se isso não melhora a gente? Melhora demais. É excelente,
mas elas não são as únicas conquistas, até porque se a gente se apegar só nelas, elas não nos preenchem. Vai estar sempre faltando alguma coisa. E quantas vezes a gente fica em busca de algumas coisas, conquistas materiais, e quando acontece da gente ter, perdeu a graça. Porque elas não nos preenchem efetivamente. Então, essa busca de si é o que preenche de uma forma que nada demove. É aonde os nossos tesouros estão postos, esses que a traça e a ferrugem não corroem. Então, sim, você pode conquistar coisas fora. Aliás, você deve, porque nós estimulamos o progresso. Mas esses valores de fora devem ser entendidos por nós como efemeridade, como algo para alcançar a finalidade, que é o desenvolvimento pessoal, questão 132 que a gente citou antes. Então, eu vou me utilizar dos recursos fora para a busca do trabalho da questão internamente. E aí, a massificação. Eu queria pegar nesse ponto, porque isso é algo que assim está sempre muito evidente assim no trabalho de Joana, porque ela vai dizer que nós temos um movimento, eu vou explicar, não vou ficar lendo não, acho que é melhor. O processo da individuação, o que é? Individuar-se é tornar-se indivíduo. Como assim? Então quer dizer que nós não somos indivíduos? Não, nós somos sujeitos. O indivíduo é aquele que começa a ficar pleno, que ele começa a olhar para si com esse olhar de plenitude, que ele vai desenvolvendo suas potencialidades, então ele se torna individuado, está no contexto social, mas está separado do contexto social, que parece paradoxal, e é. Então, porque ao mesmo tempo que eu vou me encontrar nesse meio social, eu também não posso me misturar no meio social. Eu não posso perder minha subjetividade. Então, isso é individuar-se. Tornar-se indivíduo, que é aquele não cindido, é aquele posto ali nesse ponto. E a massificação é o oposto. O que é massificação? Uma massa homogênea, todo mundo igual, todo mundo pensa igual, efeito manada, todo mundo pensa igual, a gente começa a seguir aquele influencer daqui, dali, que se tornam os nossos heróis, que são aqueles que nos dizem as coisas e que, eu acho que eu devia seguir isso que ele está dizendo. E pode ser que a orientação seja boa de verdade, pode ser que a orientação seja interessante, mas será que de repente não estamos endeusando demais esse indivíduo esse sujeito, melhor dizendo, a gente não sabe se é indivíduo, que a gente não considera que ele é imperfeito? E aí, de repente, as coisas acontecem, cai por terra aquele movimento de perfeição que nós colocamos ele lá em cima, e as próprias atitudes dele vai mostrando que ele não é assim, e aí a gente se decepciona e começa a ter toda uma questão aí de desconstrução. Porque se aquele sujeito era a nossa base, eu perdi o chão. Isso acontece no movimento espírita? Acontece. Porque existe, segundo Emmanuel, uma grande diferença entre você ser guiado pelas propostas cristãs e você ser aquele guiado pelo cristão. Cristão somos todos aqueles que acreditamos que Jesus é nosso mestre, modelo e guia. Mas às vezes os cristãos, nós, somos aqueles que interpretamos mal, não agimos bem, queremos fazer algo que ainda não conseguimos fazer, e Paulo de Tarso diz, o bem que eu quero, esse eu ainda não faço, e o mal que eu já não quero, esse eu ainda faço. Porque essa questão, ela é o joio e o trigo, caminhando com a gente. Eu estou identificando algumas coisas, mas eu ainda não posso remover, porque precisa estar muito evidente na minha personalidade aquilo para que eu faça a remoção completa, para que eu não confunda que aquele joio é o trigo que está sendo arrancado. Então eu preciso fazer esse movimento. Então cada vez que eu me afasto da minha essência, vou virando cópia. Ok? E essa essência, como é que eu sei? Olhando para si. Olhando para si.
olhando para aquilo que você pode fazer e ir aos poucos melhorando, né? Então, o que é nós percebemos uma questão tormentosa na atualidade, né? Torna-se um tormento a manutenção de fugas emocionais, o escamoteamento da própria realidade, mascarando o ser de júbilos que não existem, de satisfações que são irreais. Olha, fugas emocionais, coisas que é melhor deixar quieto isso e eu vou viver outras experiências. Então eu posso, nesse viés, colocar a questão, por exemplo, das drogas, dos alcoólicos, dos jogos, os jogos cada vez mais presentes nos lares, né? Muito presentes, ou dos vídeos intermináveis das redes sociais que nos mantêm entretidos, cuidando de tomar conta das nossas horas. E quando a gente vem aquele relatório ali, nós ficamos nas, sei lá, 5 horas, 6 horas da nossa semana ou do nosso dia, usando aquela ferramenta, rodando aquele, que você sabe que isso aí é um negócio feito justamente para viciar, igual nos jogos, aqueles de cassinos, é exatamente daquele jeito. Então, é uma propósito de viciar, nós ainda não sabemos usar bem as ferramentas, estamos aprendendo. Então, a importância da gente se dar conta que, de repente, a gente está usando muito tempo da nossa vida vivendo experiências de satisfações que não são reais. Elas são fantasiosas, e é aquele momento que começa a bater uma angústia, que eu começo a me comparar com a vida do outro, e aí eu digo assim, nossa, mas meu cabelo não é bonito igual dela, meu corpo não é bonito igual dele, a roupa que ela usa não é a roupa que eu uso, o jeito que ela fala não é o jeito que eu falo, e o jeito que ela se movimenta não é o jeito que ela se movimenta. A vida dela é muito melhor que a minha. Que droga de vida eu tenho? Esses pais horrorosos que não cuidam de mim como eu gostaria, esse marido, essa esposa, totalmente ideal, esses filhos, o que eu estou fazendo aqui? Então a vida vai perdendo sentido, perdendo o escopo. E aí a vida do outro é mais interessante, porque eu começo a assistir, eu estou como plateia, porque enquanto ele está ali no palco, porque o que a rede social mostra é o palco, é aquilo que você ensaiou para mostrar. E eu tô ali assistindo de camarote a vida do outro e a minha passando. Minha vida tá passando e eu tô fazendo nada dela, porque eu tô olhando a vida do outro. O meu holofote está voltado na vida do outro. Então, aonde? Essa é a questão chave. Aonde que encaixa Jesus Cristo nesse contexto? Tem lugar para ele? Mas tem lugar para ele no meu mundo íntimo? Aonde que a gente pode inserir Jesus ali? Bom, Jesus, quando encarnou, eu falo encarnou mesmo, porque ele não reencarna no planeta Terra, ele encarna no planeta Terra, que ele fez toda a sua jornada em outros planetas, outro planeta, melhor dizendo, não no plural, no singular, outro planeta. E ele veio até aqui porque ele é o governador espiritual do orbe terreno. A gente tem essas informações na obra A Caminho da Luz de Emmanuel, que traz bem marcado isso, mas a gente encontra também essa informação na Revista Espírita, bem naquela parte que fala dos missionários, né, dos Messias, e que explica que Jesus Cristo é o nosso Cristo, e ele vem em missão para governar o orbe terreno. Então, antes que a Terra fosse, eu já era, tá? A frase dele. Antes que a Terra fosse, ele já era o Cristo. Então, quando ele vem na sua grandeza, na sua inteireza. E aí, ele viveu no contexto humano, né? Então, ele ceou com as pessoas, ele conviveu com os pecadores, ele falou com os doutores da lei, ele estava no contexto social. É diferente da gente? Não, não é diferente da gente. Adriane, mas não dá para comparar. Jesus é Jesus, eu sou eu. Eu sei, não é essa a questão ainda. A questão é que ele estava no contexto social, vivendo com essas pessoas, e ele dava conta de permanecer-se nele. Percebe a questão?
permanecer-se em si. Ele não se perdia massificado. Ele não se perdia por conta das emoções que poderiam o dominar. Não, ele dominava as suas emoções. Então isso era um movimento tranquilo para ele nesse momento, porque ele já tinha feito esse movimento. Mas para nós é possível também. Se você pegar o Livro dos Espíritos, no capítulo Sede Perfeitos, item 10, você vai ter uma mensagem intitulada O Homem no Mundo, em que, não só ali, tem outros textos, mas aquele eu gosto, porque eu acho que ele é muito receitinho de bolo, assim. Ele vai explicando que nós, no contexto humano, estamos diante de muitas coisas que nos convocam nos exigem, né? Nos convocam a sermos diferentes. E ali a explicação, ela vai se voltando para que as nossas atividades sejam como que uma oferenda a Deus. Então, quando eu acordo pela manhã, eu vou dizer, Senhor, muito obrigado por mais um dia. E eu estou aqui graças a essa oportunidade, a essa misericórdia que me oportuniza mais um dia. Eu não sei o que vai acontecer nesse dia, mas eu gostaria de entregar a Ti todas as minhas atividades e que eu faça tudo de conforme à Tua vontade e não a minha. Assim seja. 30 segundos, 20 segundos. Entreguei. É uma palavra de coração e que eu faço essa entrega. Cada atividade que eu for fazer, eu estou convocando a presença da espiritualidade. E aí, conforme eu vou fazendo esse movimento de invocação, quando eu encerro, eu também agradeço. Com isso, eu vou criando um hábito de que o meu pensamento esteja sempre voltando para esse ponto. Porque, diante do contexto social, a gente se perde, esquece. A gente esquece até tomar água, né? Esquece de tomar água, esquece que, ai meu Deus, esqueci o meu filho na escola, deixa eu sair correndo porque me perdi aqui no meu trabalho. Nossa, tinha que passar no mercado, esqueci. Tinha que pagar aquele negócio, não lembrei também. Então, nós vamos, às vezes, se distraindo, se perdendo no tempo, no espaço, nas coisas, nos afazeres. E aí, às vezes, a gente esquece também de Deus. E quando é que a gente lembra? Quando não tem as coisas. Então, por exemplo, eu vou dar valor à saúde quando eu adoecer. Eu vou dar valor às pessoas quando eu perder. Eu vou dar valor à juventude quando eu envelhecer. Eu vou dar valor ao meu emprego, que eu reclamava e achava ruim, quando eu ficar desempregado e as coisas ficarem ainda mais difíceis. Então as coisas vão sendo assim. Eu vou dar valor ao meu companheiro, minha companheira, quando por alguma razão cansou e foi embora, ou então porque desencarnou, enfim. E isso a gente encontra também na codificação, que na codificação a gente encontra assim, quando a humanidade, enquanto a humanidade não entende que as coisas estão aí postas para que a gente observe e delas extrai o melhor, nós precisamos ter a ausência do dia para que a noite vindo a gente valorize a luz. Nós somos assim, esses seres distraídos, entende? Então, quando Jesus esteve na Terra, ele estava vivendo com as pessoas da Terra, mas ele não se corrompia com as pessoas da Terra. Nós ainda somos seres corruptíveis, ainda. Mas conforme vamos lutando para não entrar nessa onda, nós vamos aparando as nossas arestas. Então, nós vamos fazendo movimentos íntimos de autoconhecimento. Porque eu já sei que o orgulho e o egoísmo, sendo as chagas da humanidade, as mais potentes, elas habitam em mim. Às vezes eu só não sei aonde. Aonde que o egoísmo e o orgulho se manifestam. Então, conforme eu vou entendendo, eu vou trabalhando aquele ponto. Ok? Então, a vida vai se tornando assim, essa observação. Lembra da vigilância e da oração? Isso. Então, ela vai se tornando essa prestar atenção. E no final do dia, como bem lembrou a Rosa, na questão 919, Santo Agostinho dá lá outra receita. Mas, no final do dia, é o final do balanço, quando você passa em revista, né? Olha, a palavra passar em revista, interessante essa palavra estar lá, porque quem foi do exército ou tomou conhecimento de como eram as coisas no exército,
vai lembrar que o ser humano que estava posto lá, que estava como soldado, ele colocava a farda e eles ficam em fila, né? E aí vem o superior e ele passa a revista para ver se a farda tá alinhada, se tá bem passadinha, se a botinha tá lustrada. Isso é passar em revista, é você passar um checklist ali, você avaliar se foi tudo bem, se ficou tudo a contento, se tem alguma coisa que pode melhorar. Então você vai olhar dessa forma, com respeito, com acolhimento, entendendo que você está no teu tempo, não se exigindo mais do que você possa dar, não sendo rude com você, acolhendo a sua história sem se vitimizar, olhando para si sem entrar em parafuso. Porque quando a gente entra naquela coisa, puxa vida, eu não mudo, olha isso, estou fazendo as coisas não andam, nós atrapalhamos o processo. Muito. Atrapalhamos demais o processo. Então é importante também fazer o acolhimento. E já indo, né, para as nossas considerações finais, a gente já foi falando isso aqui, porque eu meio que já estava com isso marcado, eu só queria trazer alguns trechos do Evangelho, tá? E eu queria fazer uma proposta. Eu sei que vocês são todos estudiosos, tô sabendo, eu tô vendo no rostinho de vocês sabem tudo de cor que eu tô falando. Ah, isso eu já sabia, tá? Isso aí eu já tô sabendo, sei que você tá falando, eu já sei também. Esse já sei, quando a gente começa assim, às vezes a gente é muito estudioso, se a gente não presta atenção, esse já sei, a gente desliga um botãozinho no nosso ponto neurológico que diz assim, então, se eu já sei, eu não preciso prestar atenção. Porque a questão não é o saber daqui, é eu saber daqui. Como é que é o saber daqui? É aquele saber que assim, ah, tá, agora eu entendi. Caiu a ficha, sabe? Essa questão é quando a gente entende aqui. Que aí, tipo, nossa, descobri um negócio e vai contar. Aí a pessoa olha e fala, quê? Já te falei isso 20 vezes. Não acontece isso com os nossos filhos adolescentes? Mãe, meu professor falou tal coisa. Ah, beleza, filho, já te falei várias vezes, mas tá tudo bem. O professor falou, tem outro peso. Mas porque ele entendeu aqui. Depois, estava aqui, ele... Ai, lá veio a mãe chata de novo, cobrando. Então, agora é o momento que você pode falar assim, agora é a mãe chata falando de novo, né? Desculpe. Mas a questão é assim, então, oportunize-se ler interiorizando. Faz diferença, muita diferença. Então não põe esse bloqueio não, tá? Leia sentindo o que está posto aqui, porque isso aqui fecha com chave de ouro, porque são o que está posto no Novo Testamento, né? Então a gente vai encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 25, o seguinte: por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Não é que eles não tenham valor, mas é outra comparação. Nós estamos na fase racional, hominal. Eles estão na fase animal. Então, eles não têm razão. Nós temos. Eles não conseguem raciocinar como nós conseguimos. E aí, quando a gente olha para isso, né, nós temos sempre muita pressa. Queremos chegar lá no outro lado, conquistar tal coisa. Só que, na verdade, a natureza já traz a lição de que, em verdade, a gente precisa olhar para si, não é? Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, pois estas coisas os gentios buscam. Os gentios eram aqueles que não tinham conexão com a espiritualidade. Então, todos esses também estão buscando essas coisas de vestir, de comer, de beber, né? Mas e nós, cristãos? De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas, então não é uma novidade.
né? Então, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, a ansiedade é a via no futuro, é o pensamento lá no futuro. Então, quando eu estou muito ansioso, eu estou pensando lá na frente. Quando eu estou muito depressivo, eu estou olhando muito lá atrás. E a proposta é que a gente se viva o hoje. Quando a gente olhe para o hoje. Porque a cada dia já basta o mal. E então eu estou preocupado com o dia de amanhã. Se eu me concentrar e fizer aquela proposta do homem no mundo, aquele dia vai ser só a minha meta, a minha única meta. Porque eu nem sei se vou estar vivo amanhã, encarnado amanhã. Não sei como que eu vou terminar meu dia. Então a importância da gente olhar para as coisas desse jeito, né? E aí então a Joana diz na obra Entrega-te a Deus: és o autor do teu futuro, que escreves com as tuas mãos atuais, assim como delineaste ontem as ocorrências do hoje. Hoje eu estou sofrendo, vivendo experiências difíceis, foram coisas que eu escrevi no passado. E o que é que eu estou escrevendo no hoje? Porque se eu estiver olhando só para a via do futuro, eu não estou escrevendo nada, porque eu estou igual uma barata tonta, rodando ali, porque a gente anda em círculo, não produz nada. Como é que a gente constrói um mundo novo? No hoje. E o mundo novo a gente se refere ao mundo interior, porque o mundo interior transformado a gente modifica o contexto. Então, eu gosto de uma frase do Jung, que ele diz assim: você quer transformar o mundo? Transforme-se a si mesmo. É isso, né? Transformar-se a si mesmo transforma o mundo. Então, não te permitas o anestésico da ilusão, olhar para essas coisas de fora e achar que é esse o ponto, porque elas são sempre temporárias. E em algum dia iremos despertar. Em algum dia, esse tempo perdido, mal baratado, a gente encontra vários textos colocados assim: mal baratar o tempo, né? É você desprezar o tempo, jogar na lata do lixo mesmo. E a gente tem feito muito isso, né? Então, aí a gente fecha aqui com a ideia, né? Nós poderíamos ficar falando mais, mas o meu tempo encerrou. E aí a gente encerra aqui com essa frase que engloba toda a questão trazida. Olha isso que Emmanuel nos oferece. É um presente essa frase, que ela faz um fechamento perfeito. Não basta fazer do Cristo o benfeitor que cura e protege. Quando a gente está sempre buscando consolo, a gente está aflito e a gente ora a Jesus e diz: Senhor, vem me dar o teu alívio, pois que eu entendi que contigo o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então me dá, Senhor, alívio na minha alma sofrida, ressequida, dolorosa. Eu estou pedindo isso, então sim, Ele vai me atender, né? Mas não basta. Eu posso fazer isso? Livre-arbítrio. Mas não basta. É preciso o quê? É indispensável transformar Jesus em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Então Jesus ia ao encontro das pessoas necessitadas. Quando ele finalizava, ele rendia graças a Deus, se recolhia, fazia orações. Pode olhar lá no Evangelho, você vai ver muitos, todo o período, aqueles marcados, como dizem, 3 anos, né? Ele é um movimento. Então ele estava indo ao encontro indo para tal lugar para atender tal pessoa, tudo planejado, tudo arquitetado, né? Aquela coisa com um propósito. E ele se afastava, e não foi à toa que eu trouxe aquela imagem para vocês lá no início, né? Do Cristo na montanha. Vou colocá-la aqui. Né? Essa imagem. Olha a cidade lá embaixo. Então, ele se afastava como quem buscava refazimento e comunhão com Deus, que ele trazia constantemente, mas era um refazimento. Então, essa proposta de você se conectar com essa realidade, né, que Emmanuel traz aqui,
é colocá-lo como uma proposta do viver. Nem sempre eu vou conseguir cumprir com o que eu desejaria, porque eu sou um ser humano ainda em busca desse processo de lapidação. Mas a busca é a questão, porque como que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. Esforços. Não quer dizer que você tenha que acertar sempre. Então, é o esforço que é a questão. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. É a perseverança que é o ponto. Percebe? Então, Deus não quer mais nada além da nossa perseverança. Percebe como é fácil? Por quê? Agora o comparativo. Que eu falei lá atrás. Jesus desenvolveu todas as suas potencialidades. Nós estamos desenvolvendo. Deus não cobraria o que cobrou dele de nós. Não cobraria. Da nossa parte é perseverança e esforço. Mas é um esforço e uma perseverança verdadeira, não pode fingir. Ele está vendo. Então, essa dedicação é o ponto. Então, no dia que você falhar, entenda, o erro faz parte e ele ainda é da tua condição. Tá tudo bem. A gente recomeça. Tá tudo bem. E aí você imediatamente repara e segue, feliz, sabendo que você encontrou o teu propósito. Então, Jesus, ele é um padrão de vida, ele é proposta de vida, ele é postura social, postura familiar, postura. Não é um falatório, não é verbo, não é discurso, postura, ação. Esse é o Cristo. Então, a Joana diz, o Cristo descrucificado, fora do contexto religioso, em qualquer lugar. Né? Porque toda a terra é seu altar de oração e oficina de trabalho ao mesmo tempo. Agradeço muitíssimo a atenção, espero que tenha de alguma maneira tocado os corações e que possamos perseverar. Leve essa palavra com você. Perseverar, esforçar-se e oferecer graças, estar sempre em comunhão com o divino. Muito obrigada. Olha, vou falar que eu tenho que fazer prece. Senhor Jesus, mestre amigo, te agradecemos profundamente por ter doado a ti mesmo, Senhor, neste propósito de vir ao nosso encontro, nos oferecendo o teu comportamento, os teus exemplos, o teu olhar doce e sincero, nesta proposta de modificação. Obrigada, mestre querido, por nos trazer as tuas lições e nos dizer todos os dias que somos luzes, que somos deuses e que podemos fazer tudo o que o Senhor faz e muito mais, porque esta é a nossa faina, esse é o nosso objetivo. Ajuda-nos, Jesus, uma vez mais, a persistirmos neste propósito, a estarmos envolvendo-nos dia a dia nesta proposta de renovação. Ajuda-nos a sermos persistentes, a sermos firmes, corajosos, determinados. O Senhor conhece o nosso coração, sabe dos nossos limites. Portanto, te pedimos humildemente, nos fortaleça a fé, a vontade, nos direciona, Senhor, mais uma vez, porque ainda temos medo do sucesso, medo de não conseguirmos conquistar esse espaço, medo de abrir mão das coisas que são ruins, mas que estamos tão acostumados que acreditamos que é assim que as coisas são. Ajuda-nos, Senhor, a nos despirmos conforme o cego Bartimeu da capa do vitimismo. Ajuda-nos a deixar na estrada
tudo isso que nos faz permanecermos ainda no lugar onde nos encontramos. Que possamos, Senhor, de uma vez por todas, nesta existência ainda, viver uma experiência divisora de águas e que daqui para frente tudo se faz novo, tudo se renova, graças a Ti. Agradecidos a Allan Kardec pelo trabalho oferecido e aos benfeitores espirituais, em especial aos benfeitores desta casa que nos acolhe e que nos ampara diuturnamente. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.